devido à pandemia de Covid-19. Mas o que isso significa na prática? Pois é, Rodrigo, a gente entende melhor que cada modalidade permite aos governantes agora com o repórter Alex Manffi. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. O que é que muda, né, na decisão do governo perante a pandemia, mudando de calamidade pública para emergência em saúde? Laís, muito bom dia para você, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. E sobre esse assunto a gente vai conversar com um especialista, né, que é o advogado Marcílio Kumaru. Ele vai passar detalhes para a gente agora, explicar melhor qual a diferença de um e de outro, né. Marcílio, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade, né. O governo do estado agora mudou, né, de calamidade pública para emergência em saúde, né? Decretou, na verdade. Agora eu gostaria de saber de você qual a diferença de um e de outro, né? O que muda, por exemplo, ainda em meio a essa pandemia. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia aí, Rodrigo, Laís, aos ouvintes da cidade. A gente já estava conversando sobre o assunto aqui. De fato, esse assunto nos últimos 2 anos é bem colocado, né? Estado de emergência e estado de calamidade. Mas, para que o seu ouvinte compreenda de forma mais didática, a gente tem um estado de emergência e um estado de calamidade. Esse estado de emergência em saúde, existe uma lei federal que regulamenta ele desde 2011. Qual a finalidade de decretar o estado de emergência em saúde? A gente teve o caso aqui típico da pandemia, e aí o governo, qualquer governo, tanto federal quanto os governos estaduais, quanto municípios, eles precisam tirar sua burocracia para atender a população. Então, quando você decreta essa situação, tanto o governo federal ou por requisição dos estados e municípios, ele pode fazer tanto a chamada requisição administrativa. O que é requisição administrativa? Você tem um número do estado 100% ocupado, o governador, o prefeito e até o governo federal, eles podem requisitar hospitais privados, leitos de hospitais privados, visando o bem comum, tirando essa seleção de quem potencialmente tinha condição de estar no leito. Isso vai para o Estado para finalidade pública. Como também ele pode fazer contratação direta de servidores da saúde, no caso de estado de emergência em saúde. Ele pode contratar diretamente médicos, enfermeiros, sem muita burocracia, ou seja, sem processo licitatório, sem processo simplificado, porque a urgência e a vida é naquele instante, né? E também as licitações são dispensáveis. Há uma diferença de dispensada, que dispensa de licitação, e dispensáveis, aquela que ele pode fazer até a licitação, mas se ele vê que vai demorar aquele processo, ele pode fazer uma contratação. Obviamente não é uma contratação aleatória, ele tem que ter pesquisas de preço, tal, mas a contratação ela é bem mais rápida. Então, se está precisando de seringa, está precisando de material hospitalar, de luva, de máscara, essas contratações são mais rápidas. Obviamente, acende uma luz no Tribunal de Contas, de quem fiscaliza, para que esse tipo de aquisição não possa enveredar para algo ilícito. Mas isso é necessário, essa contratação, para quem está gerindo o poder público e atender a população sem precisar aguardar 6 meses, se as pessoas têm a vida de alguém, conta-se em minutos ou segundos. E a gente tem uma situação que é para diferenciar para o ouvinte, Alex, que é a situação de calamidade. É uma situação mais desastrosa, você vê assim uma questão de guerra ou um desastre como aconteceu agora na região serrana do Rio de Janeiro. Então que você tem um desastre natural, todo mundo ali, e vamos dizer que o município colocou um X número de recursos dentro do seu orçamento para gastar com habitação e coisa ou com saúde pública, e nesse momento, para o prefeito não ser responsabilizado, ele pede autorização para ultrapassar esse limite de despesa. Então ele estoura as despesas. Você vê que o governo federal, com a calamidade, ele tinha previsão de um déficit de 124 bi, não sei se foi o ano passado, aí ele pede para aumentar essa dívida. Tá? Até para aumentar suas dívidas ele pede, porque caso contrário ele vai ser responsabilidade pela lei de responsabilidade fiscal, podendo ser cassado e responder outros processos. Então, basicamente, a calamidade, você vai estourar seus limites que você programou no seu orçamento, que é uma situação mais grave, e a situação de emergência
a calamidade será igual à emergência, como a gente falou com relação a esses pontos, só que na emergência você não estoura esse limite, você não pode ainda estourar seus limites orçamentários sem prévia autorização. Você pode justamente articular aí uma situação, por exemplo, para resolver algo de emergência, né? Exatamente, a gente está, essa situação de emergência de saúde no âmbito federal tem que ter a vigilância do governo, o Ministério da Saúde do governo, ele tem que atestar essa situação, como nos estados. O estado, para requerer uma situação como essa ao governo federal, ele tem que também comprovar, e o governo federal é obrigado a saber se há necessidade dele compartilhar, dele contribuir com aquela situação. Mas, claro, tudo isso tem que ser comprovado, não é simplesmente eu quero contratar médico sem licitação e decretar ao bel prazer. Isso tem que ser analisado tecnicamente se está, obviamente, de forma urgente, tá? Porque senão também soa nos ouvidos da população que alguém decretou uma situação de emergência simplesmente para dispensar a licitação em compras públicas. Então isso também não é uma coisa aleatória que ninguém faz porque quer fazer, mas essas situações, como eu bem coloquei, você não tem, o poder particular, né, o privado, a pessoa privada, ela pode comprar qualquer coisa ali na rua agora numa situação de emergência no hospital. Já o poder público não, tem um processo de licitação que pode demorar meses. E aí, se você tem um número muito grande de pessoas pelo surto de uma doença, nesse caso, que é uma situação de emergência de saúde, você não pode aguardar por esse tempo. Isso não é uma coisa nova, essas situações estão desde a nossa Constituição, mas a gente talvez, a Rádio Cidade cumprindo seu papel de utilidade pública, ela está trazendo esse assunto que está sendo falado, renovado durante esse período desses 2 anos aí que nós tivemos de pandemia. Isso foi renovado e foi bem comentado nos veículos de comunicação e na população em geral. Então a gente pode, só para a gente concluir aqui, Marcílio, a gente pode observar uma situação como essa como algo positivo, né? Por exemplo, de uma calamidade, que seria algo de desastre, logo no início da pandemia, algo surpresa, né, que aconteceu, para um lugar agora mais confortável, né? Quando a gente sai do estado de calamidade e entra no estado de emergência, a gente saiu de uma situação mais trágica, ou seja, de termos de orçamento, o governo está dizendo eu não vou precisar estourar meu orçamento, mas eu ainda estou precisando de contratar médicos de forma direta, de profissionais da saúde de forma direta. Caso aconteça um surto nesse intervalo, e se os meus hospitais lotarem, eu vou ter que fazer uma requisição de leitos de hospitais privados, tá? E caso eu precise emergencialmente aumentar o número de insumos ou material hospitalar, por exemplo, eu vou poder fazer com dispensa de licitação, ou seja, esse processo licitatório que é um processo um pouco mais rápido, que seria, como já falei, através de uma pesquisa de preço, através de empresas cadastradas, através de um mapa de preços que eles têm também, que o Tribunal de Contas oferta a eles poderem comprar aquilo ali de forma direta, obviamente sobre o crivo, sobre a avaliação que de fato eles estão precisando estar no estado de emergência. Pelas notícias que nós temos, de longe a gente acha que a quantidade de pessoas, de leitos, parece que está se normalizando. Mas assim, a Secretaria de Saúde, junto com o mapa que ela tem do estado, ela ainda achou necessário, pelo que se viu ontem, renovar esse decreto de emergência no estado. Perfeito, então. Marcílio, muito obrigado, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o doutor Marcílio Kumaru, ele que é advogado, né, explicando melhor para a gente, Laís e Rodrigo, principalmente para os nossos ouvintes, né, essa diferença entre estado de calamidade pública e de emergência em saúde, muito bem explicado, por sinal. Volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, Alex. Valeu, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.